Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse programa especial, né, em relação ao mês de março, né, que é o mês das mulheres. Mais um ano aí estamos com parceria também especial com o movimento Human in Mining, tá? Onde toda semana a gente vai conversar aqui com mulher de destaque do setor mineral. E esse programa, como eu falei, parceria com o movimento Human in Mining, deixar o link aí para vocês. E hoje eu estou aqui com a felicidade, né, de estar aqui com a Aliciana Félix, diretora de Diversidade e Inclusão do Human in Mining, diretora de Cultura e Talento e Desenvolvimento da América Latina, da Anglo Gold Ashanti, tá? Luciana, muito obrigado e prazerzaço aqui estar conversando com você. Oi, Johnny, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Bacana. Pessoal, a Luciana, ela é formada em Comunicação Social, né, com MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, especialização em Coaching e Gestão de Mudanças, tá? Luciana, nosso assunto aqui, né, para esse mês especial é desafios e conquistas, inclusão e diversidade. Esse é um tema que para mim é muito, que eu tenho em especial para mim, que eu sou PCD, né, há mais de 35 anos, tive amputação da parte inferior da minha perna esquerda, tá certo? E nem por isso, sou engenheiro de Minas, nem por isso desisti dos meus sonhos, tá? Muito pelo contrário. Então, para você, né, o que significa inclusão e diversidade no ambiente de trabalho? De uma maneira prática, é a gente conseguir refletir o público, né, a população humana, a população brasileira, dentro das organizações. Aí a gente está falando da representatividade, da diversidade. E fazer com que as pessoas elas consigam trazer o seu melhor, seu máximo de potencial, através de ações inclusivas. Então, o que eu preciso adaptar, o que eu preciso ajustar numa função, numa atividade, para que uma pessoa com alguma deficiência ou diferente de um papel padrão consiga executar com tanto ou melhor desempenho que a outra. Bacana, né? E já que eu comecei como tema, eu vou pedir agora, né? Entrando também numa parte pessoal, certo? Fala um pouco sobre sua trajetória, né, pessoal e profissional, e como você chegou a conhecer o movimento Human in Mining. Tá certo. Eu já tenho 34 anos de carreira, já passei por várias empresas e setores, entre consultoria, serviços, mineração, farmácia. Só em recursos humanos já são 25 anos, né? E diversidade é um assunto que estava sempre ali, mas a gente não falava tão abertamente. De uns anos para cá que isso vem ganhando espaço e relevância, ainda bem. E já tem uns... Na empresa anterior em que eu estava, eu comecei a ouvir um pouco mais sobre o Woman in Mining, vi alguns posts no LinkedIn, e aí a gente quis se tornar signatário. Então, ali começou o contato, olhar os resultados, participar do questionário, para ajudar até a gente, na época, a implantar um comitê de diversidade dentro da organização. Então, o movimento foi fundamental. Foi ali a base para a gente começar a estruturar o que seria o programa de diversidade na empresa anterior. Bacana, né? Aí, voltando aqui para o nosso tema e link com o que você falou, né? Quais, nesses seus anos de experiência, né? Quais estratégias, assim, têm sido eficazes, né, para promover a inclusão de grupo que, historicamente, são subrepresentados, por assim dizer? Uma estratégia fundamental, ainda nos dias de hoje, né, porque, assim, a diversidade é um tema que sempre existiu. A gente pode falar de qualquer característica do ser humano que é uma diversidade. Pode ser a altura, peso, a cor do olho, a cor do cabelo, né? E assim por diante. Então, ela sempre fez parte da humanidade, mas a gente não falava sobre isso. E aí, isso gerava estranheza, né? Porque quando as pessoas elas reagem, geralmente é por medo, né? Tem vários estudos que mostram isso. Então, para a gente tirar a estranheza, a gente precisa falar, sim, sobre o tema. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente explica os conceitos, mais isso vai se tornando comum e assusta menos. Então, a principal estratégia é a gente fazer uma gestão de mudança através da informação clara,
bem fundamentada, precisa para todo mundo. Isso já vai fazendo com que as pessoas despertem a curiosidade, elas se aproximem, elas se reconheçam, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma ação sobre assédio, uma palestra sobre assédio, eu já vivi isso. As pessoas foram lá na minha sala e falaram assim, nossa, eu não sabia que eu era assediado, ou eu não sabia que o que eu fazia era um assédio. Agora eu já estou atento. Então, a importância disso. Fora isso, a gente olhar o ambiente e estudar de verdade, se propor a fazer as adequações. Então, se eu vou contratar alguém para fazer um trabalho em altura, será que eu tenho equipamento que cabe à pessoa? Se ela tem ela é magrinha, se ela tem sobrepeso? Porque eu tenho equipamento para sobrepeso também, o cinto Talabarte. Então, eu tenho que oferecer o equipamento correto. Eu vou colocar um uniforme pequeno, padrão para todo mundo? Não cabe em todo mundo, né? Então, é olhar o ambiente e fazer essas adaptações, como eu disse, para que as pessoas elas possam trazer o seu melhor. As organizações, elas ainda estão com alguns grandes focos, né? Então, a gente consegue ver ali a discussão de gênero bastante destacada, já tem alguns anos, né? Por quê? Porque 51% da população, não só brasileira, mas mundial, são mulheres, e a gente ainda enxerga um número de mulheres dentro das organizações, de todos os níveis, muito menor do que a participação masculina. Então, a gente pode, sim, fazer uma promoção. Existem inúmeros estudos aí de entidades super renomadas que comprovam que a gente ter um público mais diverso possível faz com que a gente tenha perspectivas diferentes e isso traga resultados melhores, não só para as pessoas, as diversas que estão entrando no segmento do mercado, mas para a organização, porque começa a olhar as coisas sobre um ponto de vista novo e inovar, trazer mais resultado, como para a sociedade também. Então, tem alguns grupos que hoje estão sendo priorizados, então, como o gênero, a cor, a gente começa a discutir um pouco a questão de gerações, e aí colocar alguns planos de ação. Então, o que a gente precisa fazer para tirar da inércia, né? Aquele primeiro movimento. A gente começou a discutir cotas para vagas, fazer algumas adequações mínimas, então eu preciso de banheiro, eu preciso de uniforme, eu preciso de uma sala de amamentação. Isso é só o começo, porque agora a gente tem que começar a ampliar essa discussão. Quais são as outras características? A gente está aí com a NR1 agora, que fala sobre a saúde mental. Então, a gente tem os neurodiversos. Eles fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Então, que tipo de adequação? A gente sempre... Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira. Extrovertidos e introvertidos. Quantas vezes a gente já ouviu falar que o extrovertido acaba tendo mais chances de crescimento do que o introvertido porque aparece mais? Será que ele é só introvertido? Será que é neurodiverso? Será que eu preciso fazer alguma adequação? Se a pessoa ela é mais introspectiva, mas é muito boa de trabalho, por que não valorizar e reconhecer ela também? O que eu preciso adequar para que essa pessoa tenha as mesmas chances que um extrovertido? E o extrovertido? O que eu preciso fazer para ajudar ele nas suas outras dificuldades? Porque, convenhamos, todos nós temos pontos fortes e todos nós temos dificuldades. Então, é sempre olhar isso. Eu costumo brincar que a gente vive num mundo pendular. No momento a gente estava aqui onde tudo podia ser feito independente de magoar o outro, não. Depois a gente veio para o outro extremo onde eu não aceito nada e a gente vai ali se equilibrando até a gente achar um ponto de justiça social adequada. Você falou muito bem. Eu me lembro uma vez, quando eu estava procurando um estágio, demos uma volta na mina, e a moça que estava do RH estava grávida. E no final ela perguntou, o que vocês observam de melhoria aqui? Eu falei, para a primeira coisa, eu falei, eu acho que devia ter mais corrimãos aqui, porque
diversidade não é só para mim que sou deficiente, você está grávida, então tem dificuldade em subir escada, o pé está apertando mais. Eu sou pai de 2 filhos, acompanhei minha esposa, fica um pouquinho mais inchadinha, né? Então, como você falou, se colocar naquele local, né, você vai ter empatia, vai entender, né? Não é nada melhor de ter como você falou no início, há mulheres lá no local vão entender melhor essa situação, né? Então, começam a ter a mudança num banheiro. Teve uma coordenadora que nós trabalhávamos com ela, a primeira coisa quando ela entrou na empresa foi colocar uma ducha íntima no banheiro, que só tinha homem. Ela falou, não, mulher tem um período do mês que ela precisa ter um asseio maior, né? Precisa de ducha íntima e assim por diante, né? Uhum. E é bacana isso, porque banheiro é uma discussão, quando a gente fala da mineração, é uma discussão muito comum, né? Porque até bem pouco tempo atrás é basicamente formado por homens, né? E então as mineradoras, elas vêm adaptando muito a questão do banheiro. Mas se a gente olha o aspecto do banheiro só sob o ponto de vista feminino, eu acabo perdendo a chance de equilibrar as coisas. Então vamos lá, a mulher não tem banheiro, tá bom, então a gente começa a colocar um banheiro feminino. Ah, mas os homens estão usando o banheiro das mulheres e não o dos homens. E aí eu vou lá e tranco o banheiro feminino. Resolvi o problema? Não, eu não entendi por que eles estão usando o feminino e não o masculino. Exato. Aí vai ver, o masculino não tem papel, não é limpo, né? Então, assim, eu dei a condição para ele também? Não. Então, eu tenho que olhar ambos. Aqui vai precisar, para as mulheres, provavelmente a gente vai precisar de um esforço maior, porque não existia e a gente tem que criar. Mas eu não posso esquecer de olhar para os homens também e dar condições tão adequadas quanto eu vou dar para as mulheres. Se eu já estou investindo aqui, eu vou lá e investo um pouquinho aqui também e dou pé de igualdade. É isso que a gente tem que falar. Eu não preciso fazer as mesmas coisas para os homens, porque eles já têm, mas eu preciso melhorar para dar equidade. Exatamente, né? E diante disso tudo que a gente conversou até agora, Luciana, como é que você observa que a diversidade impacta a produtividade e a inovação nas empresas? Impacta demais, porque são pontos de vista muito diferentes. A gente pode pegar, vou sair um pouco da organização, a gente pega 2 irmãos gêmeos, 2 filhos ali que foram criados pelos mesmos pais, gêmeos, tudo igual. Ainda assim, eles não têm a mesma visão de mundo. Exato, Porque os sentimentos, a maneira como eles vivem cada uma das experiências é completamente diferente. E aí você dá um desafio para os 2 e eles vão resolver de maneiras distintas, porque eles vão olhar esse problema por uma outra ótica. Quando a gente coloca públicos diferentes, então diferentes gerações, gêneros, culturas, diversidades neurológicas e assim por diante, são pontos de vista até culturais. Você pega uma pessoa, eu sou de São Paulo, nascida, criada em São Paulo. Recentemente morei 3 anos em Goiás, faz 1 ano que eu estou em Belo Horizonte. São sotaques, são culturas, são alimentos, são maneiras de se vestir completamente diferentes. E está aqui falando com o nordestino. Então, quanto de riqueza que a gente tem aí. Quando a gente fala em recursos humanos sobre potencial, né, a gente está sempre discutindo avaliação de desempenho e alto potencial dentro das organizações, a gente está falando o quê? Caixinha de ferramentas. Qual é o tamanho da sua caixinha de ferramentas para lidar com o dia a dia e solucionar um problema ou trazer uma inovação nessa organização? Como é que eu crio a minha caixinha de ferramentas e como é que eu amplio ela? Vivendo experiências diferentes. Porque se eu faço todo dia o mesmo caminho, se eu uso todo dia a mesma roupa, a oportunidade de ver alguma coisa diferente é muito pequena. A gente pode ser que passe uma borboleta no caminho e ok, essa foi a minha diferença. Mas é o mesmo caminho, eu não tive estímulos diferentes. Agora, quando eu vou, eu mudo, eu aprendo com o outro, eu troco, isso fica muito mais rico, o meu potencial eleva e a minha produtividade, a minha chance de agregar real valor para a organização e sim para a sociedade, aumenta exponencialmente.
Não, sem dúvidas, né? E desse tempo todo que você trabalhou, Luciana, qual foram, assim, os maiores desafios que você enfrentou ao implementar políticas de diversidade na sua empresa, na organização que você trabalhou? A resistência, especialmente pela falta de conhecimento, é a maior. De longe, é a maior barreira que a gente tem. Então, você vai lá e implanta um dicionário explicando quais são os termos, e aí as pessoas elas ficam assim, então quer dizer que agora eu não posso falar mais nada? Não, mas você leu, não está te proibindo de falar. Está só te trazendo alternativas que não ferem o outro. Eu não quero receber o currículo de um PCD, eu não quero receber um currículo de uma mulher. Mas você nem olhou. Dá uma olhada, tem tanta competência, tem uma formação tão boa, tem um currículo tão bom quanto o público que você já está vendo. Dá uma chance. Então, essa é uma barreira ainda muito forte, que a gente enxerga em todas as organizações. Agora a gente está vendo aí um movimento até um pouco político, discutindo, tem suas bases em cada um dos seus países, essas polarizações, mas a falta de conhecimento gera muita intransigência. Vou te contar uma rápida história. A gente estava no comitê de diversidade de uma das empresas em que eu trabalhei, e a gente fez um censo, e uma das perguntas era aberta. E aí teve uma pessoa, um censo completamente anônimo, uma pessoa que respondeu um texto enorme, falando onde já se viu uma empresa desse jeito, fazer uma promoção de diversidade, só existem homens e mulheres, e tatati, tatatá. Um texto duro, respeitoso, mas duro, né? Eu falei assim, eu vou ler isso aqui para a equipe do comitê. E aí o pessoal olhou e falou assim, como assim? A gente tem que descobrir, tem que dar um jeito de descobrir quem foi que escreveu e mandar embora. E deixei discutir ali por uns 20 minutos. Eu falei, então, nós somos o que aqui? Comitê de diversidade? Como é que a gente vai falar de diversidade se a gente não aceita sequer uma opinião diferente? Ele está trazendo um ponto de vista que eu não posso ignorar. Eu tenho que trazer informação, sim, para que ele entenda que não é um top-down, que a gente não está forçando, que a gente não está obrigando ele a nada, a mudar nada, mas que a gente quer trabalhar junto, que a gente quer aproveitar o melhor de cada um. Se eu vou lá e me bloqueio, o que eu fiz? Não fui diverso também, né? E aí, depois a gente rodou mais 40 minutos de reunião, muito bacana, trazendo soluções de fato. Perfeito, né? E Luciana, diante essas implementações que você viu, né? Como é que pode, então, medir o sucesso de iniciativas como essa, de inclusão e diversidade? Medir nem sempre é fácil. Acho que a gente tem um bom plano, bem estabelecido, um cronograma que avalia a evolução disso, é um dos modelos, mas ele ainda é muito incipiente. A gente precisa enxergar o quanto isso traz de evolução para a vida das pessoas. Então, eu posso ter um plano de ação com 100 ações, eu não vou precisar medir todas elas, mas eu tenho que pensar pelo menos 2 ou 3 e ter muito claro qual é o objetivo dessa ação. E aí eu medi isso, que seja uma campanha de comunicação. Qual é o meu objetivo? Informar. Então eu posso fazer uma pesquisa anterior para entender qual é o nível de conhecimento das pessoas sobre isso, e depois eu medir de novo. Aumentou ou não? E aí essa minha ação foi efetiva. Então, eu pensar algumas das ações que são críticas, tendo claros os objetivos dessas ações, aí sim, eu estabelecer indicadores muito específicos para elas, para que a gente possa mostrar o resultado para as pessoas desse público e para a organização como um todo. Fácil? Nem sempre.
Nem sempre é fácil a gente identificar qual que é o indicador que a gente vai usar, como é que a gente vai calcular isso, mas é plenamente possível. Luciana, diante do que você respondeu, né? Você acredita, então, que a cultura organizacional tem mudado, assim, para aceitar a diversidade, né, desse tempo, ou ainda tem um caminho muito a percorrer? Tem, sim, as duas coisas. A gente consegue observar, então, uma mudança, o bullying deixando de acontecer dentro da organização, as pessoas adequando mais a sua linguagem para falar com os outros de uma maneira mais respeitosa, a legislação mudando, então, já mencionei agora há pouco a NR1, né, falando ali agora de saúde mental, benefícios sendo adequados, então hoje a gente enxerga que tem ali um benefício de saúde mental já disponível para os empregados, sempre um canal de ouvidoria cada vez mais fortalecido para receber denúncias, e tratar isso de maneira sigilosa e respeitosa, da maneira adequada. Então, sim, tem havido muita evolução. Você consegue, pensar em coisas ainda mais palpáveis, você consegue ver um número cada vez maior de mulheres dentro das organizações, o número de PCDs crescendo. A gente ainda tem muitas dificuldades, mas vem subindo o número de PCDs, não só na base, mas aos pouquinhos, subindo os níveis hierárquicos também. Os jovens, né, sempre trocando e crescendo dentro das organizações, o número de pessoas de diversas raças sendo reconhecidos dentro da organização, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito para fazer. Exato. A gente ainda tem desconexões quando eu falo na população geral, por exemplo, dentro da organização, a gente começa a enxergar uma representatividade mais semelhante com a população brasileira. Quando a gente sobe os níveis, isso cai. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a se desenvolverem. Ok, a gente conseguiu trazê-las para dentro da organização. Agora, a gente precisa ajudar a se desenvolverem e a crescer. A trazer condições adequadas para serem reconhecidas, para serem utilizadas, promovidas, para que possam participar de vagas internas, de desenvolvimento. Então, ainda assim, tem muito a ser feito. A gente não pode achar que é um jogo ganho, ainda não. Tem razão, né? Chegando aqui ao final desse podcast especial, Luciana, que conselho você daria, né, a quem está começando a implementar essas iniciativas de inclusão e diversidade nas suas organizações, tanto para PCDs como mulheres também? Buscar informações de referência, fazer benchmarkings com empresas que já estão avançadas nesse tema. Ajuda muito, porque a gente criar do zero aquilo que a gente já tem no mercado, tem um esforço enorme, muitas vezes custa muito. Então, por que não usar o conhecimento daqueles que já enveredaram por isso? Mas uma outra sugestão não se limite a isso. É bom a gente ter uma referência para começar, mas desafie os padrões também, porque senão fica tudo muito homogêneo. Porque eu vou falar só sobre gênero e eu vou falar só sobre cor? Porque eu não vou falar sobre a neurodiversidade? Porque talvez não falar sobre gerações? Até quando eu falo de gerações, o que normalmente a gente vê no mercado é falar sobre o etarismo. Mas a gente está observando que em 2040 inverte a curva populacional e a gente começa a ter um público mais velho, sim, muito grande, mas a gente começa a perder jovens. Eu não vou ter mais aquele público todo. Como é que eu vou fazer um programa de estagiários e trainees se eu vou ter menos jovens? Então, a gente tem que desafiar o que está sendo falado e olhar sempre para o equilíbrio. Exatamente, né? Agradecer a você, Luciana, por participar aqui do podcast da mineração, ao Movimento Human in Mining, tá? Por sua indicação. E de Movimento Human in Mining, queria saber um pouco mais, né? Que você deixar aqui uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo e por participar desse movimento. Obrigada.
o movimento Women in Mining, ele é fundamental para dentro da mineração, né? Um grupo de mulheres que se organizaram para trazer estrutura, promover a discussão, trazer indicadores que esclarecem uma série de informações. Então, no final do ano passado, eu entrei como diretora de diversidade lá, e a ideia é que a gente amplie ali os indicadores, a pesquisa, a gente traga um pouco mais de dados ali que nos ajudem a enxergar essa evolução. Então, acho que vale muito a pena acessar o site, entrar no LinkedIn, no Instagram, acompanhar. A gente tem vários grupos de discussão super interessantes. O Women in Mining está sempre participando e promovendo eventos relevantes ali para a capacitação das mulheres, para a evolução, para o reconhecimento das mulheres dentro da mineração. Então, vale muito a pena conhecer e participar. As empresas se tornem signatárias, porque é um movimento internacional que traz muita relevância para dentro das organizações e ajuda nessa alavancagem. Perfeito. Muito obrigado novamente, Luciana. Abraço forte aí. Espero lhe encontrar aí nesses eventos de mineração aí ao longo do ano, tá certo? E esse está sendo mais um programa. Lembrando, pessoal, esse é um programa especial em parceria com o Movimento Women in Mining, que está vindo toda semana aqui no podcast da mineração, conversando com uma mulher de destaque aqui. Muito obrigado, Luciana. Os portas estão abertos do podcast. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Tá certo. Muito obrigada, Johnny, mais uma vez. A gente se encontra assim. Falou, até mais. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.